Primeiro-ministro japonês toma posse e promete mudanças na política do país. Ministro da França chama avião brasileiro KC-390 de carrinho de mão voador. Presidente argentina desmoraliza jornalista. Começa agora CNN News. A tempestade tropical Mujigai afetou 237 mil pessoas, das quais 50 mil tiveram de ser evacuadas devido às inundações provocadas pelas intensas chuvas. Mais notícias agora com a nossa repórter Fernanda Tiene, direto da Ilha Sulina de Hainan, na China. Boa noite, Marcela. Boa noite, Romã. Estou aqui em Meilan, no sul da China, área que sofre deslizamentos e inundações todo verão devido ao efeito da monção. Várias pessoas perderam seus pertences e permanecem desabrigadas, 400 faleceram e pelo menos uma centena permanece desaparecida. Segundo dados oficiais chineses, essa catástrofe natural atinge cerca de 67,36 milhões de pessoas. A tempestade começou na madrugada de sexta-feira por volta das 2 horas, terminando pela manhã. Os voos do aeroporto de Meilan, em Haikou, foram retomados após 18 horas de... O presidente da Argentina, Cristina Kirchner, passa por problemas com a imprensa do país, principalmente com o maior jornal local, o Clarín. Recentemente, em entrevista ao programa CQC da Argentina, ela menosprezou os jornalistas. Veja a seguir. Você protegeu seu marido no hospital e agora no cabeleireiro? Os jornalistas deviam pensar antes de fazer essa O ministro francês Hervé Morin utilizou um jargão militar francês para reduzir a importância da compra dos aviões brasileiros KC-390. Mais detalhes sobre o assunto e qual é o jargão usado pelo ministro com a nossa correspondente em Paris. O ministro francês Hervé Morin chamou o avião brasileiro KC-390 de carrinho de mão voador. Estamos aqui com ele para ele falar mais sobre o assunto. Olá, o que a gente precisa a gente chama de carrinho de mão voador. A gente precisa de avião com nível militar, mas consiga voar bem longe, só que não com o mesmo nível de equipamentos do A400M. E sobre o A400M, o que o senhor tem a declarar? O A400M é um programa de altíssimo nível e o avião brasileiro ele custa 40% mais barato do que o avião A400M. Bom, ficamos aqui direto do Rio Sena, Paris e na... O presidente norte-americano Barack Obama tem sofrido diversas ameaças de morte. Veja agora a entrevista com sua assessora. Meg, eu gostaria de saber qual é a posição que o Partido dos Democratas está tomando diante de tantas ameaças que o presidente Obama tem sofrido constantemente. Será que ele está sendo desagradável para a população? Será que as promessas realmente não estão sendo como a população esperava? Vocês têm alguma explicação para isso? Olha, pelo contrário. O Obama, ele está fazendo de tudo para agradar a população. Tanto é que ele está oferecendo assistência médica a todo mundo, sem restrição, porque todo mundo sabe que hospital aqui é muito caro. Então ele está fazendo de tudo para agradar a população, só que mesmo assim eles continuam se revoltando. Esses dias mesmo, teve 80 mil pessoas aqui em frente à Casa Branca se revoltando, sabe? Muito bravos mesmo com essas atitudes. E não tem explicação. Então vocês não sabem o porquê de tantas ameaças? Não. Ok. Próximo. Meg, por que o Obama sofre mais ameaças que o Bush? Bom, andam dizendo que é por causa daquele antigo preconceito americano contra os negros. Então, assim, desde muito tempo atrás, os negros sofrem preconceito. Só que, por exemplo, o Bush, ele sofria 8 ameaças de morte por dia. Já o Obama, ele sofre 30. É muita diferença. Então, eles estão dizendo que é por causa do preconceito racial, que é muito antigo. Tanto é que eles chamavam os negros de boy, como se fosse uma raça inferior aos adultos brancos, sabe? Então você acha que o preconceito ao negro está voltando? Eu acho que sim. Quer dizer, eu não, né? Todos os republicanos, os democratas estão meio que entrando em um consenso. Então você acha que os republicanos têm algo a ver com isso? Bom, a ver eles não têm, mas eles estão se revoltando contra essa atitude também. É uma coisa boa para o país, só que como o objetivo deles é sempre ter uma rixinha com os democratas, vai ter isso sempre. Então eles sempre vão ir atrás de algum problema. Faz parte da oposição. É. Próximo.
Meg, você diria que o presidente prefere chifão de limão ou bolo de baunilha? Acredito que bolo de baunilha. Com uma vitória histórica nas eleições legislativas de 30 de agosto, o partido PDJ acabou com 54 anos de hegemonia de governo do Partido Liberal Democrático, PLD. Para saber como os japoneses receberam o primeiro-ministro, a nossa correspondente Fernanda nos dá os detalhes. O líder do Partido Democrata Japonês, Yukio Hatoyama, substituiu Taro Aso e foi eleito o terceiro primeiro-ministro em apenas 3 anos. De família tradicional, Yukio é neto do fundador da Bridgestone. Em sua campanha, prometeu redistribuir a renda familiar, aumentar o salário mínimo e apoiar as famílias a terem filhos. Brasil e Estados Unidos são maiores produtores de etanol de todo o mundo. Porém, o objetivo brasileiro é ser o principal produtor de álcool no mundo, então aumentar a produção e a área plantada. Só que para que isso ocorra, Brasil está se reaproximando do país oriental, Iraque. O Iraque está se reconstituindo e voltou a trocar produtos com o Brasil, enriquecendo ambos os países. Notícia urgente. O presidente deposto de Honduras, Manuel Zelaya, está refugiado na Embaixada do Brasil, na capital Tegucigalpa. O presidente interino Michelet quer que o presidente deposto, Zelaya, seja entregue à justiça. Mais detalhes em nosso site e na programação. Erros de gravação. Notícia de última hora. O presidente deposto de Honduras, Manuel Zelaya, está refugiado na Embaixada Brasileira na capital. O Brasil é a favor da democracia. O golpe que foi... Brasil e Estados Unidos são maiores produtores de... Esse nordestino. Não, nordestino puxa. Assim. Vai, faz. Pode continuar? Da parte que eu parei. Tá. Nós precisamos de um carrinho de mão voador. Nós precisamos de um... O líder do Partido Democrata Japonês, Yukio Hatoyama, foi eleito o terceiro primeiro-ministro japonês em 3 anos. De família tradicional, Bridgestone... Não... Hatoyama... Próximo. Vou guardar por...